Amém, meus queridos irmãos inscritos neste canal. Adriano Silva. Mas brevemente mudarei o nome do canal para a leitura diária da palavra. Vou criar um nome para o canal. Leitura diária da palavra ou leitura das versões bíblicas. Alguma coisa assim referente à leitura. Porque Bíblias tem várias versões, várias casas publicadoras, mas a mais antiga de todas é a de João Ferreira de Almeida, é onde nós estamos lendo essa palavra de Deus. Eu quero mostrar para você aqui esta Bíblia também, uma versão Bíblia do Expositor, versão textual, Expositor, Bíblia Sagrada. E bem que tem o nome do autor dela, que fez o estudo, Jimmy Swaggart, não sei o nome, segundo nome, mas é Jimmy, evangelista, conhecido aí no Brasil e no mundo, por suas cruzadas evangelísticas, alcançando milhares de pessoas. Faleceu. Eu tive a oportunidade de ganhar esta Bíblia do Jimmy. Ganhei. Eu não comprei, eu ganhei. O irmão me comprou e me deu, deixou aqui na minha casa. Porque ele achou interessante a intensidade que eu tenho de tirar tempo para ler a Bíblia. Ele resolveu me dar uma para mim estudar. E assim, vamos aprender juntos. O que eu quero dizer com isto? Que esse irmão já faleceu terça-feira, né? Se encontra aí no descanso eterno para entrar na glória eterna. Vou iniciar com vocês pela segunda tentativa dos 4 evangelhos, de Mateus a João. Vocês lembram que começamos lendo de Gênesis desde 1º de janeiro, mas eu não consegui alinhar a leitura devido aos meus cansaços físicos. Mas desta vez vamos conseguir, no nome de Jesus. Tá bom? Não quero me justificar diante de vocês, mas todos vocês sabem que quem trabalha de noite, no plantão de 12 horas, não é fácil, né? Mas eu vou lançar o desafio com vocês. Vou começar. Aliás, eu já vou postar os vídeos que eu já fiz para a primeira leitura, que como fiquei de começar este mês, já tem leitura da Bíblia do Expositor, de Mateus a João. Vou publicar um capítulo por dia e vou publicar daqui a pouco. Capítulo 1, capítulo 2, que é do dia 2, e o capítulo 3 vou fazer ao vivo. Toda a leitura expositória vou fazer ao vivo, que é para você entrar, você participar. Mas o que eu peço, respeite, tá bom? Não venha olhando para minha aparência, olhando, né, danificando a minha aparência. Jesus não se agrada disso, porque somos semelhança dele. Então temos que respeitar uns aos outros, tá bom? E que Deus te abençoe. Vamos iniciar agora essa live de leitura anual de 2025, o livro de Salmos, dos Salmos 100, aliás, do Salmo 101 ao 103. E durante esse dia hoje, 3 de julho, vamos ler até finalizar o dia, tá? Vou ler agora para você no período da manhã. Se que postar, deve ser umas 5 da manhã quando eu postar. E vamos ler no período de meio-dia, vamos ler no período de 3 da tarde, e vamos ler no período das 18 horas, e vamos ler no período das 22 horas. Por quê? Porque eu quero adiantar esse livro de Salmos. Porque são muitos versículos perto um do outro, tá bom? Então,
todas as leituras hoje do dia de Salmos, até 22 horas de hoje, desse dia 3 de julho, são referentes a 3 de julho, tá bom? Então me acompanhe. Eu peço, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe. Vamos alcançar, trazer pessoas evangélicas mesmo, que se diz salvo em Cristo Jesus, que se diz crente, mas não sabe citar nem sequer os primeiros 5 livros da Bíblia, até o livro de Salmos. Como, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros, os primeiros da lei, escrito por Moisés. Depois vem Josué, Juízes, Ruth. Logo depois, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Venha para a live. Se inscreva no canal. Vamos aprender junto. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 101 do livro de Salmos, diz assim: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Salmo 1. Quando nós escolhemos andar com sinceridade e opor aos ímpios, temos que praticar o que está escrito aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou lançar desafios também para mim mesmo, tá? Memorizar o Salmo 1, memorizar o Salmo 2 e assim por diante. Quando Davi fala que ele vai andar, promete, tá? Promete a Deus, a Deus, perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios, é o quê? Salmo 1, verso 1. Ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, opor-se é ir contra o caminho dos ímpios. Não é a favor, é ir contra. Está tendo uma reunião de ímpios? Saia. O que você vai fazer lá? Não, vou ficar aqui um pouquinho, só. Não, saia. Cai fora. Senão você vai ser laçados pelos laços do inimigo. Então ele diz assim, Salmo de Davi: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha só. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Davi falando, tomando uma posição e opor-se. Todos esses que estavam dentro do reino dele, que ia contra Deus, ia fazer uma limpa. Prepare-se. Deus está fazendo uma limpa no meio do seu povo. Aquele que não se achar escrito no livro vai ser confundido. Porque se diz levita, se diz
pregador, se diz pastor, mas não pega a Bíblia para ler sequer nenhum período do dia. 102. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que estabeleça o seu povo e o reduza e o reconduza à sua terra. Oração do aflito. Vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco, como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tendo comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levastes e me arremessastes, os meus dias são como a sombra, que declina e como a erva que me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração, isto se escreverá para a geração futura. E o povo que se cria e o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para assaltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Aleluia. Vamos para o 3. No Salmo 3. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens
de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com o que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo. Se floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Então aqui a gente finaliza essa primeira leitura, nesse dia de hoje, 3 de julho. Meio-dia vamos ler, às 3 da tarde vamos ler, às 18 horas vamos ler e 22 horas, tá bom? Aguarde, se inscreva no canal, deixa o seu like, para que o YouTube reconheça que este conteúdo é de grande valor. E a palavra de Deus, ela é de grande valor. Nenhuma nação consegue reinar sem ter uma Bíblia à sua mão direita. Nenhuma. Pode ver. Onde você entrar, seja em cima da mesa do seu escritório, onde você trabalha, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Se você entrar em um tribunal de justiça, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Se você entrar até no gabinete do presidente da República do Brasil hoje, lá tem uma Bíblia no Salmo 91. Ninguém consegue dominar em nada, a não ser pela palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Ele quer que você seja livre da escravidão do pecado. Até a próxima, se Deus quiser.